Prezado ouvinte, se você é morador ou trabalha na região metropolitana e até mesmo em alguns municípios do interior do estado, provavelmente já passou ou conhece alguém que tenha vivenciado algum episódio de violência urbana. Infelizmente, os assaltos, os tiroteios e as balas perdidas estão inseridos em nossas rotinas. As disputas diárias entre traficantes e milicianos e as intervenções policiais necessárias, mas muitas vezes com pouco ou nenhum planejamento, fazem com que milhões de pessoas de bem se vejam no meio de situações parecidas a uma verdadeira guerra. É realmente desesperador. No episódio de hoje, o deputado Luiz Paulo falará um pouco sobre este que é um tema que aflige a todos os cidadãos do Rio de Janeiro, abordando a importância do uso da inteligência nas ações policiais e a necessidade de maior integração entre os órgãos de segurança do Estado e da União, de modo a combater o crime organizado na sua origem e nas suas finanças. Meu nome é Ramon Melo e esse é o podcast RJ em Debate. Muito obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo dessa semana. Deputado Luiz Paulo, como tem passado? Bom dia, Ramon. O processo de luta continua. A gente tem que verificar que mesmo a pandemia, ela está sujeita a essas intempéries daquilo que a gente chama uma das causas centrais de desorganização da nossa sociedade, que é a violência urbana. Vamos em frente, deputado. E para iniciar a nossa conversa, seria importante o senhor explicar para a gente, como falamos na introdução do nosso programa de hoje, o conceito de violência urbana, milícia e tráfico. Dá uma palhinha para a gente, deputado. A violência urbana se caracteriza por uma constante desobediência à lei. E aí eu, mais um pouquinho adiante, vou falar sobre esse fenômeno da anomia, que é cada comunidade ter as suas leis próprias que estão regidas pelo narco e pelas milícias. Mas também a violência urbana se caracteriza pelo vandalismo aos bens públicos, pelo desemprego, pela oferta de emprego de baixa qualidade, também pela infraestrutura precária, né? Pela exclusão socioeconômica, que é um fato muito grande, pelo emprego de baixa qualidade, pelo desemprego, né? Isso tudo é que entra no contexto da violência urbana, que também aí se reproduz, né, em desigualdade social, como uma das causas centrais, a invisibilidade das organizações da sociedade, o tráfico de drogas e as milícias e as contradições e diferenças entre periferias e centro. Isso é o contexto da nossa violência urbana. Você veja que são muitas vertentes. Mas dentro desse contexto, Ramon, você me argue sobre o narcotráfico e a milícia. Eu pego como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, e esse exemplo se repete em praticamente todas as cidades da região metropolitana. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, o narcotráfico e a milícia controla 51% territorialmente da nossa cidade. 51% do território da cidade está sob o controle das milícias, do narcotráfico ou ambos associados. E nessas regiões, a lei que vigora é aquela que deriva desse fenômeno que eu estou chamando de anomia, que quem faz a lei são os donos do poder.
E os donos do poder nessas regiões é o narco e as milícias, inclusive com tribunais de exceções que fazem julgamentos, com cobrança de pedágio, como dizem nessa região, de tudo que integra a região sob o ponto de vista de comércio. Até se o cidadão vende um imóvel em determinada região, tem que pagar um percentual para o tráfico, para alugar também, para o seu pequeno comércio também. Então, eles não são, essas regiões não estão submetidas à Constituição do Estado, à Constituição Federal, nem tampouco às legislações urbanísticas. Veja as recentes quedas de imóveis lá na Musema, em Jacarepaguá, onde o narco, associado com a milícia sozinha, incorpora e vende em terrenos que não lhe pertencem, sem licença nenhuma para construção, com projetos precários, quer seja do seu ponto de vista da estrutura, quer seja do seu ponto de vista da ventilação, e por aí vai. Então, esse aspecto da violência urbana se reproduz muito, né, com o domínio dessas regiões pelo narco e pela milícia, pela ausência do Estado e pela desigualdade social que nós vivemos. Deputado, esse tema segurança pública, de fato, aflige muito a nossa sociedade. E há décadas que existe o entendimento que o combate ao tráfico de drogas deve ser feito através da parceria entre os órgãos de segurança do Estado e do governo federal. Por que não há esse diálogo? Por que isso não avança? Primeiro, Ramon, é necessário, né, que as corregedorias, tanto da civil quanto da militar, né, em parceria com o Ministério Público Estadual, efetivamente monitorem quais são os agentes públicos, que são minorias da segurança ou não, que estão envolvidos com milícia e narco. Porque não é possível o agente público estar trabalhando à margem da lei, se apropriando da desigualdade social para amealhar recursos para o seu próprio bolso. Então, é preciso, primeiro, haver, né, esse trabalho que a gente chama de combate interno nas instituições públicas, nos transgressores da lei, que contribuem fortemente para esse fenômeno da anomia e para a violência urbana. Segundo, a parceria entre o governo do Estado, as prefeituras e, principalmente, a União, sob o ponto de vista de inteligência, deixa muito a desejar, em todas as áreas, porque há muito discurso sobre isso e muito pouca ação. E quando há o discurso que parece que vai haver uma integração, essas políticas públicas de integração são descontinuadas. Você veja, entrada de armas no estado do Rio de Janeiro e na nossa região metropolitana. Isso é uma tarefa da Polícia Federal. Isso é tarefa da fiscalização portuária e é tarefa da fiscalização nas rodovias, quer seja federais e estaduais. Então, tem que ter aí uma parceria dos dois ministérios públicos, federal e estadual, da Polícia Federal, do Ministério Público, da Polícia Rodoviária Federal, né, com os serviços de inteligência e, se possível, também com suporte de guardas municipais para evitar a entrada de armas para serem distribuídas exatamente para essas áreas que estão controladas pela milícia, principalmente, nesse caso específico de armas, para o narcotráfico. E o mesmo sentido dessa parceria, que tinha que ser constante, diz respeito ao tráfico de drogas. Porque as drogas não caem do céu nas comunidades. Elas perpassam um longo caminho
Então, há necessidade disso ser política pública continuada. Investimento em inteligência. E inteligência, você tem que se associar, né, às inteligências das outras instituições. Então, eu acho que esse é o ponto basilar. E nós vamos falar mais adiante. E na inteligência, você tem que seguir o dinheiro. E não achar que você resolve o problema do tráfico combatendo o que a gente chama os soldadinhos na ponta, sem combater o atacado. Porque para entrar a droga e entrar as armas, há quem compre e o dinheiro vai transitar, né? Então, eu acho que essa é a questão central. E eu volto a dizer, isso tinha que ser uma política continuada. É verdade, deputado, e o senhor toca num ponto extremamente importante, que é exatamente a não produção no Rio de Janeiro nem de armas e nem de drogas. Então, a parceria entre o governo federal e o governo do Estado deveria ser uma realidade. Mas há aqui no Estado uma peculiaridade, deputado, de haver facções do tráfico e da milícia disputando espaços todos os dias. Dá uma explicada para os nossos ouvintes qual é o tamanho da complexidade e como que a gente chegou nesse problema. Olha só, se a gente fizer uma regressão e voltar alguns anos atrás, havia uma separação entre as milícias e o narcotráfico. A milícia dominava uma área e explorava o comércio, a gatonete, a venda de gás, né? E os percentuais em cima de tudo que era comercializado. Mas ela não se envolvia com o narco. E o narco cuidava exatamente, como o nome diz, da distribuição e venda de todo tipo de droga no varejo. Eram duas ações criminosas distintas. E o narco tinha muitas facções, né, que eu não preciso nominá-las para não ficar fazendo propaganda de facção, né, mas muitas facções. E a disputa entre facções, né, acontece diariamente, um querendo tomar o ponto de venda do outro. Porque quanto mais ponto de venda tiver uma facção, mais volume vai vender e mais dinheiro vai ganhar. Então, isso vem existindo ao longo do tempo. Aí a milícia descobriu um outro veio de negócio. Se tem uma facção numa região X, eu vou lá, tomo a área da facção, eu vendo essa área para outra facção. Então, já começou aí a misturar. O próprio confronto de área servir para um outro negócio, vender a área. Mas isso evoluiu mais. Se uma determinada milícia toma conta de uma determinada área que tem uma boca, como diz a linguagem popular, ela passa também a ter o domínio da boca. Então, pode fazer uma parceria com o narco e ainda ter um percentual na venda de droga. E ela, associada com o narco, ela impede que outra facção invada a área daquela. Você veja a complexidade, né, do crime, que começou a descobrir que, se atuar mais juntos, mais próximo um do outro, a rentabilidade do negócio é melhor. E aí entra o Estado, que muitas vezes também faz parte dessa guerra diária, né, principalmente com o narco, né, e muitas vezes, numa aparente situação, pode representar a expulsão de uma facção de uma determinada região e entrar outra. Ora, então, é um emaranhado, né, que precisa corregedorias fortes para estar, sem ser corporativas, junto com os ministérios públicos, para estar investigando isso constantemente. E nessas guerras diárias, quem vai morrer são os mais pobres, os mais inocentes. Morre polícia? Morre. Morre bandido? Morre. Mas morre dezenas de inocentes.
E como a grande maioria das pessoas que moram em periferia são as mais pobres, vão morrer as pessoas mais pobres. E você vai vitimar principalmente os mais jovens e principalmente os negros que estão em maior quantidade ligadas à pobreza que existe. Você mata uma quantidade imensa de inocentes. Toda semana se chora a morte do inocente pela famosa bala achada, né? Porque bala perdida era aquela que não devia atingir ninguém, bala achada, né? Então, isso se repete e não se busca uma solução estrutural, que eu volto a dizer, está na parceria entre todas as instituições, federal, estadual e municipal da área de segurança pública, e o uso intensivo, cotidiano da inteligência. Agora, deputado, a gente chega realmente num ponto fulcral, né? O senhor é um político que tem sensibilidade social, que não defende o tiro, a pancada e a bomba. E a gente teve aqui no estado do Rio de Janeiro um programa chamado Unidade de Polícia Pacificadora, que foi um programa criado nas comunidades, mas que infelizmente se desvirtuou e sucumbiu diante da corrupção e de uma expansão eleitoreira. O senhor considera que, de forma planejada e tendo a segurança e os serviços sociais andando de mãos dadas, seria válido pensar em um projeto similar? Ô, Ramon, queria voltar atrás. Quando surgiu o projeto da UPP, eu discursei muito em plenário. Dizia assim, a ideia é boa, desde que se inicie com projetos pilotos e não com projeto político eleitoral para se expandir na velocidade que se expandiu, sem ter o número de policiais necessários e, principalmente, sem levar infraestrutura às comunidades. Podia ser uma meia dúzia de projetos pilotos, né? Onde você teria a UPP, mas a UPP estaria ligada, né, ao posto de saúde, à escola, às obras de saneamento. Vide a Rocinha, que o projeto de saneamento foi novamente interrompido. Então, não há como você pensar em UPP sem a infraestrutura necessária. Isso, inclusive, à época, o próprio secretário de Segurança diversas vezes disse isso, mas, ao mesmo tempo, aceitava expandir de forma absolutamente sem controle o programa da UPP. E aí o programa desabou. É aquilo que eu digo. Não há continuidade. Eu queria lembrar, Ramon, imagine um programa UPP ligado ao Favela Bairro. Foi um programa de êxito. O que era o Favela Bairro? Infraestrutura e habitação, principalmente habitação, que é a terceira pele do homem. A primeira pele é que a gente nasce, Ramon. A segunda, você está com frio, a sedumentária que você está, cheia de casaco, né? E a terceira pele é o teto, é a habitação, né? Então, habitação e infraestrutura no Favela Bairro era um mote. Aí cabia o PP. Mas também o Favela Bairro foi descontinuidade, não teve continuidade e desabou, né? Então, nós estamos novamente numa estaca zero, né? E o episódio do Jacarezinho mostrou claramente o atraso que nós estamos vivendo, as contradições das ações com as decisões do Supremo e, recentemente, mais uma jovem morta com diversos tiros. Em tese, não havia nem operação no local, em tese, né? Não havia nem confronto, não sei como é que surgiram esses tiros, mas sempre a vítima é aquele que não tem nada a ver com uma situação. Perfeito, deputado. E para a gente terminar mais esse podcast, o senhor poderia dar a sua opinião com relação às ações policiais, né? Como é que elas deveriam estar ou trabalhar no desmonte financeiro dessas organizações criminosas? E, ao mesmo tempo, deputado, para encerrar,
né? O papel do policial, uma mensagem também para muitas das vezes a criminalização que existe em relação aos policiais e que não tem a valorização adequada pelo governo do Estado. Vamos pegar duas linhas, Ramon. A primeira linha, da importância de se combater a lavagem do dinheiro, que é o braço financeiro do crime organizado. Porque a palavra lavagem de dinheiro é vago. O que eu queria detalhar isso. O crime organizado, isto é, tanto faz a milícia quanto o narcotráfico, eles trabalham com dinheiro em espécie. E para ter compra e venda, muitas vezes, esse dinheiro tem que ter alguma forma de legalização, né? E isso essa legalização chama-se lavagem de dinheiro. Seja-se legalização interna, através de um monte de empresas fantasma, seja essa lavagem colocando esse dinheiro no mercado internacional em paraísos fiscais. Então, você verifica que esse volume de dinheiro é muito grande. Então, e quem faz isso? Não é o chefe da boca de uma determinada região, é o comando, é o braço financeiro do crime organizado que faz isso. Porque o cara da boca não sabe nem o que é um paraíso fiscal. Então, é o braço financeiro do crime organizado. Então, por isso que a máxima que existe é seguir o dinheiro. Se você seguir o dinheiro, você vai chegar nas cabeças coroadas que não estão sujeitas às operações que se fazem nas diversas comunidades. Esses não estão nas comunidades. O braço financeiro, cá entre nós, está circulando na elite desse país, morando em mansões, com iates, carros importados, etc, etc. Seguir o dinheiro. Isto não é difícil. Às vezes, e aí entra a própria corporação militar. A corporação, por exemplo, seja militar ou civil, a polícia militar ou civil, a imensa maioria é gente honrada e digna, que tem aquilo como um posto de trabalho. Mas, como toda área da sociedade, tem um elenco de pessoas que são corruptas, que desviam a finalidade da sua função. Como é que você descobre quem são essas pessoas? Investigando seus bens. A Polícia Militar tem P2 para isso. Eu duvido que, se a Polícia Militar quiser, não descobre, no conjunto do seu batalhão, né, dividido-se por batalhão, quem são aqueles que têm vida muito superior às suas rendas mensais. Se isso vale para as instituições públicas, isso, com a ajuda da Receita Federal, com a auditoria, você vai descobrir nas empresas, nas escutas telefônicas. É muito melhor você ir instalar, né, um sistema de ouvir todas as escutas ligado aos celulares do dono da boca, do que você fazer a ação na boca. E se você quer prender o dono da boca, fica com essas escutas, que em um determinado momento ele vai descer, como diz em linguagem popular, vai marcar uma bobeira, e aí você prende. E fazer ação, eventualmente, e não como regra que é hoje. Eventualmente, quando você tem que desmontar, por exemplo, um arsenal de armamento ou um grande estoque de droga. Apesar que arsenal de armamento, praticamente, a não ser quando está chegando, nas comunidades não tem. As próprias novelas já mostraram claramente que hoje cada um cuida do seu fuzil ou do armamento que tem. Não fica mais estocado em determinado local. Então, tem que ter, eu volto a dizer, serviço de inteligência. A rotina não pode ser o confronto. O confronto tem que ser a exceção. Até porque, se você prende 10 soldadinhos, no dia seguinte tem outros 10.
exatamente função dessa grande desigualdade social que nós temos, dessa falta de emprego, de renda e a inexistência de um programa de educação. E veja agora, Ramon, você vai dizer que não tem nada a ver com o tema, mas como é que você nomeia para secretário de Educação do Estado um cidadão que vem a público e diz que não tem nenhuma experiência na área, principalmente no período pandêmico, com as escolas, na grande maioria, paradas, que você tem que ter um pouco de educação à distância, usar as tecnologias da internet, como o Zoom que nós estamos usando no dia de hoje, etc. Isso mostra o quê? Que o governante não está preocupado com a educação, está preocupado com eleição. Então, você tem programa de governo na área da segurança pública, mas não tem programa de Estado. E qual é a diferença de programa de governo? Programa de governo, quando dura 4 anos. Programa de Estado é aquele que tem continuidade, independe do governador, ou do prefeito, ou do presidente da República de plantão. Tem que ter continuidade. E aí tem muito mais coisa a se debater, mas o nosso tempo não permite que a gente pegue todas essas variantes, porque é um tema que faz parte do cotidiano da nossa vida. O que tem mais é trabalhos escritos, né? O que tem trabalho conceitual, de possíveis soluções, de gente dedicada a sua vida à questão da segurança pública, à questão da violência urbana, até o urbanismo ligado à própria violência urbana, como eu falei na questão da habitação, o uso do solo, a falta de saneamento, a falta de saúde, de educação. Muita coisa tem escrito. Agora precisamos de política de Estado, né, para que a gente possa avançar. E a gente está retroagindo, não está avançando. Olha, deputado, foi muito bom esse bate-papo nesse podcast RJ em Debate dessa semana. Tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram muito. E agora, o esperado quadro Bola Dentro e Bola Fora. Os destaques positivos e negativos da última semana, na visão do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para o governador do Estado, Cláudio Castro, na gestão do programa Supera Rio, que ele implanta com 2 meses de atraso, que até então tinha o título de Espera Rio, que é um programa que ajudaria a mitigar a miséria e a pobreza do nosso povo com auxílio emergencial, mas também conceder empréstimos subsidiados até R$50 mil no máximo para os profissionais autônomos empreendedores que fecharam nesse período e as pequenas e médias empresas. Então, esse Supera Rio, que o governador levou 2 meses para fazer a gestão, para botar ele na rua, né? Ele devia ter começado em 1º de abril, começou em 1º de junho. Aí, o que faz o governador? Segundo matéria jornalística, né, de 2 importantes repórteres, jornalistas, Chico Otávio e Rubem Berta, cada um no seu veículo, mostram que, ao decidir que as escolas de samba iriam distribuir os cartões e seu eixo central da distribuição para aqueles que estivessem cadastrados, receberiam R$150 mil. Vezes 21 escolas, dá 3.150.000. Esta parceria é totalmente indevida, ainda mais se for realmente por indicação política. A parceria correta era fazer isso com as prefeituras, né? Porque as prefeituras que são os parceiros institucionais, e as prefeituras têm suas sedes locais para fazer a distribuição. Não tem problema nenhum. Descentraliza via prefeitura.
e não via escola de samba. Então, essa é a primeira grande crítica. Mas tão grave quanto essa, que é o desvio de finalidade, usar um programa que é para ajudar os mais necessitados como bandeira política eleitoral, é você anunciar na mídia televisada, escrita, falada, e já ter gasto, segundo a coluna também do Jornal Extra da Berenice, 25 milhões de reais, né, para botar propaganda na televisão. 25 milhões de reais para você distribuir míseros R$200 por família, podendo chegar a 300 se essa família tiver até 2 filhos. 25 milhões de reais. Né? Ora, é inaceitável, inaceitável. Então, por isso, estamos dando a bola fora para o governador Cláudio Castro por gastos indevidos e uso político de um programa assistencial chamado Supera Rio. A bola dentro de hoje vai para a Casa Roberto Marinho, reaberta há pouco tempo ao público. Uma casa histórica, muito bem estruturada, lá no Cosme Velho, e com uma vista fabulosa do nosso Cristo Redentor. Trata-se de um espaço cultural com foco em arte e educação, sendo de centro de referência da arte moderna. A casa onde morou Roberto Marinho foi inaugurada em 1943, como disse, no Cosme Velho, e apresenta, até 1/8, as obras de Maria Martins, escultora que viveu entre nós entre 1894 e 1973, que, além de escultora, também foi pintora e escritora, e nas 3 áreas com grande qualidade. Uma das primeiras obras da mesma foi capturar o olhar do visitante, né, que está instituída numa escultura de bronze chamado O Implacável. Então, você já chega sendo impactado na parte externa por esta obra. Na exposição, esta obra faz parte de um acervo magnífico, incluindo gravuras em metal que integram o álbum Maria 1946. Mas, na verdade, Maria morreu em 1973, aos 78 anos, sendo homenageada na 12ª Bienal Internacional de São Paulo. Então, uma oportunidade ímpar. Visitar a Fundação Roberto Marinho no Cosme Velho, pelo seu valor histórico, pelo seu valor arquitetônico, pelo seu valor paisagístico, e também apreciar, né, as obras dessa mulher fantástica chamada Maria Martins, como escultora, pintora e escritora. Se tivesse o tempo aqui, li até um poema da mesma, mas vou deixar essa curiosidade para vocês fazerem essa visita. É imperdível. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.